Nada nasce gigante. Tudo que domina o mundo começa pequeno, invisível e desacreditado, antes de se tornar um símbolo global, antes de vestir atletas, artistas e milhões de pessoas comuns. A Nike era apenas uma ideia frágil na mente de um homem que não sabia exatamente para onde estava indo, apenas sabia que não podia ficar parado. Phil Knight cresceu em um ambiente onde segurança era mais valorizada do que ousadia. Seu pai acreditava em estabilidade, em caminhos previsíveis, em escolhas seguras. Sonhos para ele eram luxos perigosos. Phil absorveu essa pressão desde cedo, mas algo dentro dele nunca se encaixou nesse molde. Havia uma inquietação constante, uma sensação incômoda de que aceitar o caminho comum seria uma forma silenciosa de fracasso. Durante seus anos universitários, Phil encontrou refúgio na corrida. Não porque fosse o melhor, mas porque correr o fazia sentir controle em um mundo cheio de incertezas. Foi nesse ambiente que ele conheceu Bill Bowerman, um treinador obcecado não apenas por vencer, mas por entender os limites humanos. Bowerman acreditava que o corpo podia sempre ir além, desde que tivesse as ferramentas certas. Essa obsessão por detalhes, por pequenas melhorias, começou a moldar a forma como Phil enxergava o esporte e, mais tarde, o negócio. Naquela época, o mercado de tênis esportivos era dominado por marcas alemãs. Adidas e Puma não tinham concorrência real. Os Estados Unidos não criavam, apenas consumiam. Pagavam caro por produtos importados e aceitavam a superioridade europeia como um fato. Phil enxergou nisso uma falha, uma brecha quase invisível. Durante um trabalho acadêmico, ele escreveu uma ideia simples, quase descartável. Empresas japonesas poderiam produzir tênis de qualidade, comparável aos alemães por um custo menor, e competir no mercado americano. O trabalho foi avaliado, arquivado e esquecido por todos, exceto por ele. Aquela ideia começou a crescer silenciosamente. Não como um plano estruturado, mas como uma obsessão. Phil não tinha experiência empresarial, não tinha capital, não tinha contatos. Ainda assim decidiu agir. Pegou dinheiro emprestado sem garantias reais e embarcou para o Japão. Não como um empresário confiante, mas como alguém improvisando cada passo. Em reuniões, ele se apresentou como representante de uma grande empresa americana que não existia. Era uma mentira nascida do desespero, mas também da necessidade. Contra todas as probabilidades, funcionou. A Onitsuka Tiger aceitou fornecer os tênis. Phil voltou aos Estados Unidos carregando caixas e uma responsabilidade que ainda não compreendia totalmente. O início foi brutal. Ele vendia os tênis diretamente do porta-malas do carro, estacionando em competições, abordando corredores, tentando convencer pessoas a confiar em um nome desconhecido. Cada venda era uma pequena vitória contra a dúvida. Cada rejeição reforçava o risco que ele havia assumido. A empresa, chamada Blue Ribbon Sports, não tinha identidade forte nem estrutura sólida, mas tinha algo mais poderoso: movimento. Bowerman, agora sócio, não se contentava em vender o que já existia. Ele desmontava tênis, cortava solas, testava materiais, buscava obsessivamente melhorias mínimas que pudessem gerar vantagem competitiva. Em um momento quase acidental, observando uma máquina de waffle em casa, Bowerman teve uma ideia improvável. Ele despejou borracha líquida no molde. O resultado foi uma sola mais leve, mais aderente, diferente de tudo que existia no mercado. Aquilo não era apenas um experimento. Era uma declaração silenciosa de que a empresa não queria apenas competir, queria redefinir o jogo. O crescimento da Blue Ribbon chamou a atenção. E atenção, no mundo dos negócios raramente vem sem consequências. A Onitsuka Tiger percebeu que sua parceira americana estava crescendo rápido demais. O relacionamento começou a se deteriorar. Tentativas de rompimento, disputas contratuais e processos judiciais surgiram. Phil se viu cercado por dívidas, insegurança e pressão constante. Bancos não confiavam. Investidores hesitavam. A empresa vendia cada vez mais, mas o dinheiro nunca parecia suficiente. Cada novo pedido significava mais risco. Era um ciclo perigoso. Houve momentos em que Phil acreditou que tudo iria desmoronar,
que a empresa não sobreviveria, que o sonho terminaria em silêncio. Foi nesse cenário de instabilidade que surgiu uma mudança crucial. Um novo nome, Nike, a deusa grega da vitória. Curto, direto, poderoso. O logotipo, criado por uma estudante por um valor simbólico, era simples, quase agressivamente simples. Phil não gostou imediatamente, mas aceitou. A Nike nasceu sem festa, sem certeza e sem garantia de sucesso. Nasceu em meio ao caos. A década seguinte foi marcada por crescimento acelerado e fragilidade financeira. A Nike era uma empresa que parecia sempre à beira do colapso. Vendia muito, lucrava pouco e vivia sob constante pressão. Phil dormia mal. Carregava a ansiedade de centenas de decisões diárias e a responsabilidade por dezenas de funcionários. Não havia glamour, havia sobrevivência. Tudo mudou quando a Nike decidiu apostar em algo maior do que produto. Apostou em pessoas, em histórias, em símbolos. Em 1904, a empresa enfrentava dificuldades sérias quando surgiu a oportunidade de contratar um jovem jogador de basquete, Michael Jordan. Jordan não queria a Nike. Seu desejo era assinar com a Adidas. A Nike era apenas uma alternativa. Ainda assim, Phil decidiu arriscar tudo. Criou uma linha inteira baseada em um único atleta. Quebrou padrões da indústria, enfrentou regras da NBA, pagou multas, transformou a proibição em narrativa. O Air Jordan não foi apenas um sucesso comercial. Foi um evento cultural. Mudou a relação entre esporte, moda e identidade. A Nike deixou de ser apenas uma marca esportiva. Tornou-se um símbolo de atitude. Pouco tempo depois veio o golpe final, Just Do It. 3 palavras simples, inspiradas de forma sombria nas últimas palavras de um condenado à morte. Não era motivação leve. Era um confronto direto com o medo humano. A Nike não falava com atletas profissionais. Falava com qualquer pessoa que já pensou em desistir antes de tentar. O crescimento, porém, trouxe sombras. Acusações de exploração de mão de obra, trabalho infantil e condições desumanas em fábricas asiáticas colocaram a Nike sob escrutínio global. A marca enfrentou protestos, boicotes e críticas severas. Tentou ignorar, falhou, precisou mudar. Estruturar cadeias produtivas, rever práticas e reconstruir sua imagem. A crise quase destruiu tudo, mas também forçou a empresa a amadurecer. Com o tempo, a Nike consolidou seu domínio não apenas no esporte, mas na cultura global. Tornou-se presença constante em música, moda, arte e comportamento. Phil Knight se tornou bilionário, mas nunca se enxergou como um vencedor clássico. Sempre se definiu como alguém que simplesmente continuou correndo quando parar parecia mais fácil. A história da Nike não é uma história sobre tênis. É uma história sobre obsessão, risco e persistência. Sobre como grandes impérios não nascem da certeza, mas da recusa em aceitar a mediocridade. No fim, a Nike não venceu porque era perfeita. Venceu porque insistiu, porque enfrentou seus próprios erros, porque transformou medo em movimento. E talvez seja por isso que sua mensagem ainda ecoa, décadas depois. Porque em um mundo onde desistir é sempre uma opção confortável, a Nike escolheu continuar. Just do it. Se essa história te fez pensar, então você já entendeu o valor dela. Aqui no Histórias que Valem Milhões, nós não falamos de sorte. Falamos de decisões, erros caros e escolhas que mudam destinos. Se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Toda semana, uma nova história real que pode mudar a forma como você vê dinheiro e sucesso. E o link está na descrição. Clique, se inscreva e faça parte de quem aprende com histórias que realmente valem milhões.